Olá, tudo bem? Continuando, em Lucas 22:19 diz: E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-lhe e disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Lembra da expressão em memória de mim? Já Mateus, quando escreve sobre a ceia, Mateus 26, a partir do 20, diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bem seria esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lucas usa o termo em memória. Mateus não usa esse termo, que é para fazer isso em memória. Mas Paulo vai reviver esse termo que Lucas usou quando ele escreve a respeito da ceia em 1 Coríntios 11. E ele fala assim: O que eu recebi dos senhores também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória. É para que nós nos lembremos. A ceia é um memorial, é para que eu me lembre, é para que eu diga ao mundo que eu me lembre, para que o diabo saiba que eu me lembro. Eu me lembro de quê? Que o corpo de Cristo foi traído. Nós não participamos da ceia porque nós temos mérito nela, ou porque nós merecemos aquele corpo que foi partido, ou o sangue que foi derramado, mas por graça ele foi partido. E por graça o sangue foi derramado. E não foi derramado em favor de Deus. Jesus disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, em favor de vós. O sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Para que nós fôssemos libertos. Era necessário que o sangue fosse derramado. Então a primeira coisa é memorial. Eu preciso me lembrar que Cristo morreu para que eu tivesse direito de participar da ceia. E é um negócio interessante que Mateus escreve no versículo 28 do capítulo 26, né? Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Mas por que o sangue é derramado por muitos e não por todos? O sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar a todos? Sim, ele é. Mas num vídeo que eu gravei antes, eu disse que é preciso que nós tenhamos desejo de participar da ceia. João, no capítulo 6, vai dizer que Jesus fez um discurso dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Cristo fez a parte dele, ele se deixou rasgar, ele deixou o seu sangue verter naquela cruz. Mas é necessário que nós participemos disso. É necessário que nós comamos da sua carne, bebamos do seu sangue, nos elementos da ceia, para que então haja em nós essa lembrança. Para que eu saiba, quando a minha mente me condenar de que eu não sou digno do sangue de Cristo, eu vou dizer: realmente eu não sou digno. É por graça que ele me libertou.
Quando o mundo me acusar dizendo que eu não sou ninguém, que eu não mereço, eu vou dizer, realmente eu me lembro disso, eu não mereço, mas foi por graça que eu fui liberto. Quando o diabo levantar acusações contra mim, eu vou dizer, ei, diabo, eu sei que eu não mereço, mas é por graça que Cristo me libertou. A primeira coisa é isso, a memória. A segunda coisa é o seguinte, Jesus disse aleatoriamente, ele podia muito bem ter dito assim, Judas, você é um traidor. Mas ele não disse isso, ele falou assim, um de vocês vai me trair. E Mateus diz que eles começaram cada um a perguntar, sou eu, Senhor, sou eu, sou eu. Eu nunca entendi bem essa coisa, até um dia que eu fui conseguir relacionar esse texto com o que Paulo escreve. Paulo escreve assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Jesus estava falando, eu estou partindo a ceia, mas há um traidor na mesa. O problema é que nós, homens, somos muito bons em identificar traidores. Seguramente o que vai trair é o fulano, é o Zé, é o Mané. Mas Cristo não acusou nenhum traidor. Ele disse que havia traição, para que cada um deles examinasse a si mesmo. Será que quando você vai participar da ceia, você tem que lembrar de examinar o seu coração? Porque às vezes a gente quer participar da ceia olhando e fala assim, não, fulano de tal ceando, fulano de tal participando da ceia. Ei, no caso dele é no mesmo seu. Só é por graça que se participa. Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo vai dizer o seguinte, se você bebe sem se examinar, porque ele não fala para você se examinar e se você achar que merece comer, ou para você achar que não merece não comer. Ele está falando que é para você se examinar e comer. Que é isso que nos faz discernir o corpo de Cristo, entender. Quando eu me examino, eu olho para mim, vejo todos os meus pecados e minha iniquidade. Eu entendo que eu não mereço e eu entendo o corpo de Cristo. A graça derramada na cruz em favor de vós. Então aqui tem mais 2 ensinos. Primeiro, tem que tomar do corpo e do sangue como memória. E segundo, tem que se examinar de verdade. Deus abençoe sua vida.